E aí, pessoas, beleza? Todos os exercícios agora das aulas 3 e 4. Vamos lá continuar. Elabore algoritmos que recebam o raio e calcule o perímetro da circunferência nas representações, descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Pessoas, esse exercício, acima de tudo, tem que saber fazer em matemática. Se você não souber resolver o exercício em matemática, não é em fluxograma ou em pseudocódigo, entre aspas, que vocês vão conseguir fazer. Então vamos lá, descrição narrativa. Como perímetro de uma circunferência temos P igual 2 vezes o π vezes o R. Sabemos que π vale 3,14. O raio é o R menor, perímetro é P de perímetro. Então, aguardou isso, né? Primeiro passo, receber um número. Segundo passo, multiplicar 2 vezes 3,14 vezes o número. E o terceiro passo, mostrar o resultado obtido. Simples assim, essa é a solução do exercício. É o que nós temos que fazer, é o nosso escopo. Então tá aqui, ó, início, né? Raio, a pessoa digita o raio, o computador processa, π recebe 3,14, aqui é uma declaração, ele é uma constante. Próxima declaração, é o nosso perímetro, recebe 2 vezes o π vezes o raio. Repara que é o X do X-Men. Dentro dos fluxogramas, né, que eles chamam de fluxograma, que é um diagrama de blocos, é sempre esse símbolo, não é o asterisco. O asterisco é para fora do diagrama de blocos. Mas se tiver asterisco na prova paulista, aceita como verdade, tá? Mas saiba, não é. Feito isso, apresenta o perímetro, terminou o programa. Pseudocódigo. Declare perímetro, o π e o raio. Leia raio, π recebe 3,14. Perímetro recebe 2 vezes π vezes raio. Repara, aqui não é mais o símbolo do X-Men, é o asterisco, tá? Escreva perímetro põe o valor do perímetro, acabou o programa. É isso aí, tá? O declare não é declare a palavra certa, tá? É escreva. Mas deixei declare aqui porque pode ser que no prova paulista apareça a palavra declare para vocês não se perderem. Mas na programação seria escreva. Próximo, elabore um fluxograma que lê as medidas dos dois lados de um retângulo, calcule sua área e apresente a solução. Faça um fluxograma que lê os dados de um trapézio, base maior, base menor e altura, calcule sua área e escreva o resultado da tela. Se você não lembra as fórmulas das áreas dessas formas geométricas, você está com um problemão. Ah, agora eu entendi! Fluxograma para representar o cálculo da área do retângulo. Então, é o nosso fluxograma, que é o diagrama de blocos. Vamos lá. A princípio, utilizamos o símbolo de início, esse símbolo aqui, início. Em seguida, o símbolo que representa os lados de entrada. No caso, os lados L1, base, e L2, altura do retângulo. Esse base, essa altura, não é necessário colocar, só L1, L2 está certo. Então, ó, entramos aqui, ó, digitamos no computador L1, L2. Representamos o símbolo de processamento que vai indicar que será feito. No caso, a multiplicação da base pela altura que representa a área do retângulo. Esse aqui é o processamento. Então, total recebe L1 vezes L2, que é base vezes altura. Podia ser A vezes B, lado vezes lado, vocês que sabem. E após o processamento, inserimos o símbolo que representa o total que será exibido. Esse aqui o computador mostra para a gente. Total, ou seja, depende do número que você colocar aqui, vai dar uma resposta e esse total vai aparecer. E para terminar, inserimos o símbolo de fim, que é esse aqui. Acabou o nosso fluxograma, como eles dizem, mas na verdade é o diagrama de blocos. Vamos lá para o próximo exercício. O fluxograma para representar o cálculo da área do trapézio. Lembre que toda vez que for fluxograma é diagrama de blocos. A princípio, utilizamos o símbolo de início, está aqui, início. Símbolo que representa os dados de entrada, no caso, os lados B1, B2 e A de altura. Não precisa colocar nada disso aqui, tá? Nada de B é base maior, base menor. B1, B2 já é diferencial, pronto, acabou, o computador já entende. O A também, para pôr igual à altura. Sabemos que A é a altura, acabou. Então, L1, L2 e A. Símbolo de processamento que vai indicar o que será feito, no caso, a área do trapézio, que é a soma das bases multiplicada pela altura, é a resposta e dividida por 2, né? E aí nós vamos achar o valor. Então tá aqui, ó. Total recebe base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Repara, eu coloquei parênteses, parênteses. Por quê? Se você não colocar o parênteses, esse B2 vai ser multiplicado automaticamente pelo A, que é dividido por 2. Então ele precisa pôr parênteses para dar prioridade. B1 mais B2. Depois disso eu multiplico por A, por isso tem um segundo parênteses, para depois ser dividido por 2.
Ele vai mostrar o total, que é o resultado da operação e fim do programa. Próximo exercício. Construa um fluxograma que represente a área do ciclo que contém a área de cobertura da nova antena apresentada na questão a seguir. Então nós temos aqui, a área de cobertura da nova antena, a área da cobertura da antena 1, antena 2. Ou seja, nós tínhamos aqui duas antenas que pegava só esse pedacinho. Vai ser colocada aqui no meio uma única antena que vai pegar toda essa área, muito maior. E queremos saber a área disso. Então vamos lá. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto zero, como mostra a figura. É isso aqui, tá? Primeira antena, segunda antena, nós vamos trocar essa antena por uma única que vai pegar tudo isso aí. Vamos lá então. O ponto zero indica a posição da nova antena. Aí a sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas de cobertura menores. Tangenciará, tocará nelas. Não pode esquecer esses conceitos que nós vimos no primeiro bimestre. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em 8, 12, 16, 32 ou 64 pi. Isso esquisito é um pi, tá, gente? Então vamos lá para a correção. Ao calcular a área de um círculo, devemos multiplicar o quadrado do valor do raio por π, ou seja, a área do círculo, π vezes r ao quadrado. A área ocupada pelas duas antenas anteriores, 2 vezes π vezes r ao quadrado. Por que 2 vezes o π? Porque eu tinha duas antenas. Assim temos 2 vezes π vezes 2 ao quadrado, nós temos 8π. E analisando a figura, podemos notar que o raio da circunferência coberta pela nova antena mede 4 km. Logo, a área ocupada pela nova antena será a π vezes r ao quadrado. Assim nós temos que π vezes r ao quadrado é 16π. 16π menos os 8π, que são as duas antenas anteriores, vai dar 8π. Temos que a área foi ampliada em 8π. Logo, a alternativa correta é a letra A. Então vamos lá, pessoal. Como o raio da circunferência coberta pela nova antena mede 4 km, temos que A igual π vezes r ao quadrado. Sua área é A igual π vezes 4 ao quadrado, dá 16π. Até aqui fizemos apenas matemática, cálculos matemáticos, conhecimento de geometria. Isso aqui não tem nada a ver com programação. Isso aqui vocês viram no primeiro bimestre. Tem que guardar na cabeça. Se não guardou, se vira, vai estudar. Então aqui o nosso fluxograma, né, que é o diagrama de blocos, início. Entramos com o valor do raio. Isso aqui é uma constante, π recebe 3/14, e aqui está o nosso processamento. A área recebe π vezes o raio elevado ao quadrado. Aí vai apresentar a área e acabou o nosso programa. Fim, ponto final, acabou o diagrama de blocos. Mais uns exercícios. Será construído um espaço gourmet em uma parte de um terreno retangular com 24 metros de comprimento e 38 metros de largura. Esse espaço terá o formato de um quadrado de lado medindo 8 metros. Qual é a área restante do terreno? Segundo exercício. Será construído um galpão na metade de um terreno que tem o formato de um trapézio e bases que medem 18 metros e 22 metros e altura de 12 metros. Determine a área em que será construído o galpão. Terceiro exercício. Analise a imagem e determine a área da região branca. Considere π igual a 3/14. Elabore o algoritmo que represente a área do retângulo 2 por 5. Vamos lá então, pessoas. Primeiro exercício. Para determinar a área restante, basta calcularmos a diferença entre a área do retângulo e a área do quadrado. A área do retângulo, a R é base vezes altura. Então, 24 vezes 38, nós temos 912 metros quadrados. A área do quadrado, basta pegar o R e levar ao quadrado. Como ele valia 8, 8 ao quadrado é 64. Subtraindo 64 e 912, nós vamos ter que a área restante é 858 metros quadrados. Só matemática, só geometria, nada de programação. Mano, tu é um guerreiro. Segundo exercício. Para calcularmos a área do trapézio, temos que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores dados no problema, nós temos que a área do trapézio é 250 metros quadrados. Como haverá uma construção lá dentro, dizem que a construção vai ocupar metade dessa área. Vamos ser metade de 240, 120. Morreu o problema, também só matemática, só geometria. Para determinar a área da região branca, calcularemos a área do círculo maior, A maior, e subtrairemos a área do círculo menor, A menor. Então, o raio do círculo maior é 5, pois 2 mais 3 dá 5. Então, nós temos aí
π vezes r ao quadrado vai ser 3,14 vezes 25, teremos 78,5. No círculo menor, 3,14 vezes 2 ao quadrado, isso vai dar 12,56. Subtraindo um do outro, temos que a área branca da circunferência vale 65,94. Também matemática e geometria. Aqui vai entrar para a gente a programação, mas olha, é só um algoritmo, é coisa simples. Sim. Lembra que eu mostrei no primeiro vídeo que tinha indentação? Aqui não tem, tá vendo? Ó? Não tem problema, faz do jeito que está aqui. Algoritmo para apresentar a área do retângulo. Vamos lá. Inteiro número 1, inteiro número 2, inteiro, resposta, resultado. Esse res e resultado é a mesma coisa, ou põe um ou põe outro, tá? Poderia colocar todos numa linha só? N1, N2 e res como inteiro? Poderia. Poderia colocar o N1, N2 e o res na frente da palavra inteiro? Deveria, mas não tem problema. O Estado fez assim, vamos fazer de conta que está certo. Escreva, digite o primeiro número. Leia N1. Escreva, digite o segundo número. Leia N2. Poderia ter feito assim. Escreva os dois primeiros valores, ou os dois valores, ou os dois números. Poderia. E aí você escrevia, leia N1 e N2. Sem problema. Resposta, recebe N1 vezes N2. Escreva o resultado é resposta e fim do algoritmo. Lembrando que a área é lado vezes lado, né? Para frente. Na figura, a medida do maior lado do quadrilátero ABCD tem 80% da medida do segmento de reta que une os pontos A e ao ponto C, que representa a hipotenusa do triângulo retângulo ABC, que por sua vez tem 5 centímetros. Então nós temos aqui o quadrilátero, aqui, ó, do A ao C vale 5, certo? Qual é a área e o perímetro do triângulo retângulo ABC? Quero saber isso aqui, ó. Elabore o algoritmo que contém o cálculo do perímetro do triângulo retângulo. Então tem que criar um algoritmo para ele ainda, um passo a passo. Então vamos lá. O triângulo ABC é retângulo e a hipotenusa mede 5 centímetros. Por que eu sei que é retângulo? Porque ele estava dentro de um retângulo. Então a hipotenusa 5, AC é a hipotenusa. O cateto maior, que é o AB, tem 80% do tamanho da hipotenusa. Então, 80 dividido por 100, 80%, vezes 5 dá como? 5 multiplica o 80, dá 400, cancela os dois zeros, dá 4. Aqui tem todo o cálculo do teorema de Pitágoras. Não é necessário. Se aqui vale 4, o cateto vale 4, a hipotenusa é 5, ele é o primeiro triângulo pitagórico. Obrigatoriamente, B ao C vale 3. Que viagem é essa, velho? E nós já explicamos isso porque em sala de aula no primeiro bimestre e em sala de aula esse bimestre. Então, bola para frente. A questão pede o perímetro. Temos que o triângulo é retângulo, logo para determinar a sua hipotenusa H, nós usamos o Pitágoras, nós temos que a altura vale 5, que um do lado vale 3 e o outro lado vale 4. Beleza, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos lá, algoritmo, inteiro N1, inteiro N2, inteiro N3, porque são 3 números. Resposta, inteiro, resposta, que é o resultado. Poderia colocar tudo numa linha só? Deveria. Escreva, digite o primeiro número, põe o número. Digite o segundo número, põe o número. Digite o terceiro número, põe o número. A resposta recebe a somatória dos 3 números, vai escrever o resultado, é resposta e fim do algoritmo. Poderia ter colocado assim. N1, N2, N3, res inteiro. Escreva, digite os 3 valores. Leia N1, N2, N3. Res, recebe N1 mais N2 mais N3. Escreva o resultado, é res, fim do algoritmo. Muito mais rápido, muito mais prático, mas também está certo aqui o jeito que está feito. Só que é um jeito meio trouxa, mas está certo. E com isso nós damos por encerrado as aulas 3 e 4. Fui, gente!